Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e teremos hoje a segunda parte da aula sobre a Segunda Guerra Mundial, uma aula de história para vocês. E, claro, sempre contando com a presença do professor Carlos Fernando Neri para nossas interações pelo chat. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, boa noite, estudantes, colegas, professores. Vamos aí, nesse terceiro bimestre, dar continuidade aí às habilidades e ao objeto do conhecimento, que hoje será a Segunda Guerra Mundial, parte 2. Isso mesmo. Então, na aula passada, nós vimos aquele contexto, né, onde o Hitler começa a aplicar ali a teoria do espaço vital, anexando territórios. Vimos a questão da Conferência de Munique, onde os Sudetos e a Tchecoslováquia são anexadas ali na política do apaziguamento, né, que a Liga das Nações entendeu que era melhor ceder um território para evitar a guerra, mas nós vimos que não deu muito certo, assim como o Tratado de Ribbentrop-Molotov, que era uma espécie de aliança de paz entre a Alemanha e a União Soviética, que também não deu muito certo, né? Porque mais à frente o Hitler acabou aí invadindo a União Soviética, tá? Antes da gente começar a nossa aula, claro, vamos apresentar todos os objetivos da nossa aula de hoje e também a habilidade do currículo do Estado de São Paulo que trabalharemos. Então, olha aí na tela para vocês os objetivos da aula. Retomar o processo histórico que culminou no início da Segunda Guerra Mundial, teremos um momento de retomada aí no início, apresentar as relações entre Estados Unidos e Japão que levaram à eclosão do conflito entre os dois países, formando a chamada Frente Oriental, apresentar os desdobramentos do conflito e os enfrentamentos dos aliados contra o eixo, apresentar o desfecho da Segunda Guerra Mundial nas frentes ocidental e oriental e apontar os crimes contra a humanidade praticados no conflito. A habilidade do currículo é a mesma da aula passada, que é analisar o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes agentes e forças sociais. Então, apresentadas aí as habilidades e os objetivos, vamos começar a aula já com uma interação para os alunos irem se aquecendo e também rememorando aquilo que nós tratamos na aula anterior. Então, olha aí, vai aparecer na tela para vocês a interação. Olha a imagem, né? E analisem para responder a pergunta: a qual evento relacionado à Segunda Guerra Mundial a imagem faz referência? Quais são os países que protagonizaram este evento? É um evento que nós tratamos na aula anterior. Olhem o mapa e respondam para a gente no chat. Em 1 minuto a gente volta. Vamos lá, gente. Parece aí que deu um probleminha aí na rede, no chat, né? Há 1 minuto atrás deu uma queda aí nas redes sociais e tal. E nós estamos aí com um probleminha aí no chat. Então nós não conseguimos colher aí o que os estudantes estão respondendo. Mas pode ser que volte. Enquanto isso, nós vamos dando continuidade à aula. E quando o aplicativo voltar, então nós vamos aí nos divertir didaticamente
com esses estudantes que já estão terminando o ensino médio. Não é verdade, prof? É verdade, professor Carlos, mas eu tenho certeza que os alunos devem ter ficado gritando em casa, é Operação Barbarossa, né? Então, quem se lembrou deste ponto que nós tratamos na aula, vamos voltar ali na imagem da interação com aquele mapinha, então dá para ver bem aí a Alemanha, né, está representada pela suástica aí, né, a Alemanha nazista, com essas 6 setas que representam os pontos por onde os nazistas invadiram o território russo, né, tá ali escrito Rússia, Leningrado e Moscou, indicando aí que a União Soviética foi invadida pela Rússia na Operação Barbarossa, que ocorreu em 1941, tá? Então, dado isso, vamos retomar, né? A Operação Barbarossa foi a maior operação da história da humanidade. Eu coloquei para vocês na aula passada que só os nazistas levaram um efetivo de 2 milhões de oficiais, 2 milhões de soldados, perdão, para este conflito, ou seja, era uma coisa assim avassaladora. Inaugurou, né, a Operação Barbarossa, inaugurou a Frente Oriental na Segunda Guerra. O saldo dessa operação foi de 26 milhões só de soviéticos mortos, muitos civis perderam a vida nesse momento. E, apesar de aumentar as suas fronteiras, porque como nós vimos na aula anterior, a Alemanha invade a União Soviética avançando 750 quilômetros em 20 dias, né? Então, cada avanço territorial representa uma conquista para quem invadiu. Quando os nazistas chegam em Moscou, eles tomam uma grande derrota ali na Batalha de Moscou, que aconteceu entre 1941 e 42. E depois os nazistas sofrem uma segunda derrota na Batalha de Stalingrado, que aconteceu durante o período do inverno na Rússia. Ela começa ali em fevereiro, né? E essa batalha, o próprio inverno da Rússia, que é muito forte, acabou sendo aliado, porque os nazistas, os exércitos nazistas, não estavam preparados para este rigoroso inverno. Como sempre, o general Inverno salvando a União Soviética, salvando a Rússia aí do conflito. Tá? Então, nesse momento, a Alemanha sofre importantes derrotas aí. Tá? E é nesse momento também que vai começar a se desenhar a questão dos aliados, né? Nós vimos na aula passada a formação do eixo Roma, Berlim, Tóquio, ou seja, uma das partes ali da Segunda Guerra Mundial era formada pela Alemanha nazista, pela Itália fascista e pelo Japão. Os 3 países com forte caráter imperialista formaram uma aliança chamada eixo Roma, Berlim, Tóquio. Do outro lado, nós temos os aliados, que são União Soviética, né, depois da Operação Barbarossa, que rompe, que quebra o Tratado de Ribbentrop-Molotov, a União Soviética se declara, claro, inimiga dos nazistas, inimiga da Alemanha, né? Nós temos a Inglaterra, né? A Inglaterra foi a primeira a declarar guerra contra a Alemanha, quando União Soviética e a Alemanha invadem a Polônia. Nós vimos ali que esse foi o estopim, né, da Segunda Guerra Mundial. A França fica de fora porque ela é praticamente toda ali dominada pelos nazistas, né? A metade que não foi dominada ficou sob o regime ali de coalizão com os nazistas. E aí quem vai entrar para compor esse eixo dos aliados aí, perdão, esse time dos aliados aí, que é Inglaterra e União Soviética, vão ser os Estados Unidos. A gente vai ver o porquê agora. Olha aí na tela para vocês. Então, olha só, Estados Unidos e Japão, eu comentei com vocês na aula passada que desde metade ali do século XIX eles já disputavam territórios no Pacífico, tá? O Japão, com forte caráter imperialista, tentava tomar alguns territórios que já eram de domínio dos Estados Unidos durante algum tempo. E a tática utilizada pelos japoneses é a tática dos kamikazes, que vocês devem conhecer. A palavra kamikaze significa sopro divino em japonês. E o que consistia essa tática de guerra? Carregava-se os aviões com explosivos, o piloto do avião ia sozinho e atirava o avião contra o alvo. Então, quando o avião cai sobre o alvo, como ele está carregado de explosivos, nós temos uma explosão muito grande.
O ataque é suicida porque o piloto sacrifica a sua vida com esse ataque e causa grande destruição no alvo. E aí, no dia 7 de dezembro de 1941, uma base militar lá em Pearl Harbor, né, que é o Porto Pérola, que é o que significa, né, esse termo em inglês, era uma base militar norte-americana que sofreu um ataque de kamikazes, né, japoneses nessa data. 3 aviões atingem essa base, destrói muita coisa, dezenas ali de aviões que estavam aportados ali naquela base foram destruídas. 2.335 pessoas morreram e outras 1.000 e poucas ficaram feridas. No dia seguinte, os Estados Unidos declaram guerra contra o Japão, tá? E aí, na campanha do Pacífico, que é uma outra parte aí da frente oriental, o Japão toma alguns territórios, como Hong Kong, a Birmania e as Filipinas, que eram administradas pelos Estados Unidos. Então, a guerra se acirra muito neste momento aí na frente oriental também, tá? Então, é assim que se deu a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Tem um outro país que também entrou na Segunda Guerra Mundial num determinado momento, e vocês vão conhecê-lo agora através dessa primeira interação aí. Vamos ver se a gente vai conseguir promover aí para vocês. Olha aí na tela. Então, olha só, o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, sim, o Brasil participou da Segunda Guerra. E a entrada do Brasil na guerra foi bem curiosa, tá? Então, vocês vão analisar a imagem da esquerda, que é uma manchete de jornal que diz torpedeado um navio brasileiro. Esse bombardeio, né, essa destruição de um navio brasileiro aconteceu em fevereiro de 1942. Foi o navio Buarque, foi destruído. Só que olha só, quando o Brasil declara oficialmente que está entrando na guerra, em novembro de 1943, que é a imagem da direita. Brasil em guerra, 10 de novembro de 43, abrindo caminho para a vitória. Olha a distância de datas. O primeiro navio torpedeado em fevereiro de 42 e a entrada efetiva do Brasil só em novembro de 1943, mais de um ano depois. Por que o Brasil demorou tanto tempo para enviar tropas para responder a essa destruição aí do navio Buarque? 2 minutinhos, vamos dar 2 minutinhos para os estudantes formularem a hipótese, vamos ver se essa hipótese vai encontrar correspondência com os fatos, e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, estudantes, agora voltou o chat, está tudo normalizado e eu estou aqui colhendo o que vocês estão escrevendo. Professora Luíse, vamos lá. A Stephanie, ela vai dizer o seguinte:
Getúlio Vargas, ele tinha uma certa afinidade ideológica aí com as forças do eixo, Alemanha e Itália. E aí, os outros estudantes estão colocando aqui falta de recursos, ou a questão também de logística também. Nós vamos ver aí como que será contextualizada aí essa questão da demora para poder entrar na guerra. Aí o Fernando vai dizer o seguinte: os soldados não estavam preparados, então eles precisavam se preparar. Isso causou aí essa demora. E por último, a Gabriele vai dizer o seguinte: o Brasil tinha fortes relações comerciais com a Alemanha. Olha, é um destaque aqui, um recorte bem interessante, o que a Gabriele está colocando, porque essas relações existiam desde a Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Então, mais do que uma aliança comercial, existia da parte de Getúlio Vargas, que era o presidente em exercício na época da Segunda Guerra Mundial, ele tinha uma certa simpatia pelos os países do eixo, né? Em uma declaração que ele deu à época, ele falou que eu tenho simpatia pelas nações fortes, quando perguntado a respeito do que ele achava dessa ascensão desses regimes como o nazismo e o fascismo na Europa. E ele deu essa resposta. Mas vamos conhecer aí quais foram os motivos pelos quais o Brasil demorou tanto tempo para responder aos ataques dos alemães a navios brasileiros. Olha aí na tela. Então, olha só, gente, entre 1941 e 44, 35 navios brasileiros foram atacados por alemães. Então, olha só o tanto de corda que o Getúlio Vargas deu para a Alemanha. Talvez em nome dessa simpatia com as nações fortes, essa espécie de alinhamento. O Brasil declara guerra contra a Alemanha em agosto de 1942, mas o primeiro destacamento da Força Expedicionária só foi para o campo de batalha em junho de 1944. Olha o quanto que demorou, né? Então, quais foram essas razões aí? Primeiro, Getúlio Vargas, como eu falei, tinha aquele alinhamento político com as nações fortes, Alemanha e Itália, e no Brasil vivíamos um regime muito parecido, que era o Estado Novo, né? Inclusive, a Constituição do Estado Novo tinha alguns itens ali, alguns artigos que eram traduções da Carta del Lavoro, que era uma Constituição da Itália fascista. Então, isso fazia com que o Getúlio Vargas apresentasse essa correspondência, né, ideológica com os regimes totalitários, tá? Só que nesse momento, Getúlio Vargas ele tinha também uma política de industrializar o país, né, de abrir o país um pouco para a entrada dos capitais estrangeiros, os investidores que pudessem promover essa industrialização. E aí você já imagina quem é que entrou com esse incentivo aqui no nosso território na época. Será que foi o Hitler? Olha aí na tela, vamos continuar. Então, apesar do alinhamento político com essas nações fortes, o Getúlio Vargas negociava com os Estados Unidos esses incentivos econômicos. Muitos estudantes colocaram: o Getúlio Vargas estava negociando a construção da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Perfeito. Tanto é que os Estados Unidos, nesse momento, década de 40, ele praticava a chamada política da boa vizinhança, né? Onde os Estados Unidos vão colocar aí incentivos, né, aos países da América, e desse exemplo dessa política da boa vizinhança é a Carta do Atlântico, que torna falsa a ideia de equidistância pragmática. Quando Getúlio Vargas era perguntado: será que o Brasil vai entrar na guerra? Ele falou assim: não, eu prefiro me manter distante, não temos tantos interesses com esse conflito. É o que a gente chama de equidistância pragmática. É tipo aquela coisa assim: não quero saber, quero me manter neutro. Mas a Carta do Atlântico já determinava que os países da América deveriam se alinhar a algum país também americano que entrasse no conflito. Então, pela Carta do Atlântico, como os Estados Unidos entraram no conflito depois do episódio em Pearl Harbor, os outros países da América, pela Carta do Atlântico, vão ter que apoiar
aquele país que entrou, no caso, os Estados Unidos. Então, como o Brasil foi signatário dessa Carta do Atlântico, eles tiveram que entrar do lado dos aliados, apoiando Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, né? Só que aí a gente viu, demorou muito tempo para as primeiras tropas brasileiras irem para a batalha. E as pessoas falavam assim, ixi, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, de tanto tempo que demorou esse envio dessas tropas aí da Força Expedicionária Brasileira. Mas o fato é que a cobra fumou, tá? Olha aí na tela, gente. Então, a opinião pública dizia isso, né, que é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, só que aí, em 44, sim, as primeiras tropas aí da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, embarcaram para a Itália, lutaram em importantes batalhas que foram decisivas para enfraquecer o eixo, né, porque foram decisivas para desmontar o regime ali fascista e contribuir para a derrubada do Mussolini, né? Então a Itália sofre uma derrota muito grande com a ajuda do Brasil, né? Os aliados começaram aí a desenhar a chamada ofensiva, né, dos aliados nesse momento. E eles falaram o seguinte, ó, Brasil, vai cuidando da Itália lá, que é o mais fraquinho, enquanto a gente vai para os fortes, que é a Alemanha e o Japão, tá? Então, nessas duas batalhas, o Brasil conseguiu vitória sob a liderança do general Mascarenhas de Moraes, e dos 25.000 homens que foram, 457 brasileiros morreram nesses conflitos aí, tá? E, como eu coloquei, foi muito importante para libertar a Itália aí da ocupação nazista e fascista também. Certo? Então tá aí, ó, o símbolo da FEB é uma cobra fumando, né? Porque a cobra fumou de fato. Em vez Tá? de virar meme, virou símbolo, né? Virou símbolo, tá vendo? É o marketing, tem que saber usar o meme ao favor, né? Ao próprio favor. Então, olha só, vamos continuar aí com mais um momento de interação para mobilizar os conhecimentos que com certeza vocês têm sobre a Segunda Guerra Mundial. Olha essa imagem que vai aparecer aí na tela para vocês. Você, estudante, saberia dizer qual situação envolvendo a Segunda Guerra Mundial está retratada nessa imagem? Quem são essas pessoas que estão aí? Que situação elas estão passando nesse momento? Daqui a um minuto a gente volta. Legal, voltamos para a interação. Prof, eu não vou nem fazer algum comentário aqui das respostas, porque essa galerinha aqui do terceiro ano está preparada mesmo aí para as provas, para o vestibular, porque todos aqui foram no mesmo ponto. A cena representa aí o Holocausto. Perfeitamente, é isso mesmo, estudantes, como eu falei, né, com certeza vocês conhecem, a gente já comentou o quanto a Segunda Guerra Mundial é objeto aí de estudo e de produtos, né, como filmes, jogos de videogame, revistas em quadrinhos, né, então ela está sempre em voga e em várias temáticas, enfim, vocês conhecem, claro, essa imagem refere-se ao Holocausto, né, também em atendimento a mais um dos ideais do nazismo, que é o antissemitismo. Mas a gente tem que deixar claro, gente, que o Holocausto não não somente os judeus foram alvos do Holocausto, tá? Claro que foi a maior parte, né? 6 milhões de judeus perderam a vida nesse momento, mas o Holocausto sacrificou a vida de muitos outros grupos, também porque atendia
a teoria da raça ariana. Então, para os nazistas, não só os judeus representam uma raça inferior, existem outros grupos também que, pelo entendimento ali do ideário nazista, também poderiam ser eliminados. Tá? Então, olha só, vai aparecer na tela para vocês aí, toda essa questão do antissemitismo, como é que ela foi praticada pelo nazismo na época. Tá? Olha aí para vocês na tela. Atrelado ao antissemitismo, foram criados, em primeiro lugar, os guetos judeus. Os judeus foram colocados em bairros que eram até cercados por grades, tá? Para eles não se misturarem aos alemães, tá? E em várias cidades da Europa, não só na Alemanha, esses guetos judeus foram criados. Ao mesmo tempo que os judeus eram empurrados para esses guetos, o confisco dos seus bens foi ocorrendo. Então, a gente sabe que os judeus, por uma questão de monoteísmo ético, eles acumulam bens que são móveis, né? Joias, pedras preciosas, obras de arte, ouro. E aí eles foram confiscados pelos nazistas. O professor Carlos até comentou dos vinhos, né? Que os bens que iam sendo recolhidos, confiscados aí, iam sendo acumulados pelos nazistas. Com o tempo, os judeus começaram a ser retirados desses guetos e capturados de outras formas e levados para campos de concentração, onde eles faziam trabalhos forçados. Eu comentei na aula passada que Auschwitz, na Polônia, foi o maior dos campos de concentração e depois se tornou um campo de extermínio. A questão do campo de extermínio vem em atendimento à chamada solução final. Concentrou-se tantos judeus nesses campos de concentração que chegou uma hora que não tinha, entre aspas, mais o que fazer. Isso no entendimento, claro, dos nazistas. O que a gente vai fazer com toda essa gente que a gente capturou? Começaram a eliminar. Então, vem aí os campos de extermínio, onde os judeus, poloneses, deficientes físicos e mentais, prisioneiros de guerra soviéticos, homossexuais, testemunhas de Jeová, maçons, ciganos, alemães que eram contrários ao nazismo, desertores, todas as pessoas que, do entendimento dos nazistas, eram contra o Terceiro Reich, foram levados e exterminados aí. Então, o saldo de mortes do Holocausto foi muito maior do que os 6 milhões de judeus. Tá? Então, foi uma tragédia de grandes proporções, realmente, um crime contra a humanidade. Tá? E a Segunda Guerra Mundial, não teve só o Holocausto como um grande crime da humanidade, infelizmente. Nós tivemos um outro episódio muito triste que está relacionado à ofensiva dos aliados e à frente oriental. Tá? Então, olha só, a ofensiva dos aliados aí. Vamos olhar na nossa tela. Tá? Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética invadiram a França, né? O primeiro objetivo dessa ofensiva dos aliados era libertar a França para, a partir da França, rumar para Berlim, rumar para a Alemanha. No dia que Berlim for conquistada, acabou para o Hitler, né? Esse era o objetivo. E aí, a invasão da Normandia, onde os aliados entram em território francês, aconteceu no dia 6 de junho de 1944. E eles chamavam de dia D para que essa mensagem não fosse decodificada pelos nazistas, porque eles se comunicavam via rádio, via correspondência, e isso tudo poderia ser interceptado pelos nazistas. Então, eles sabiam que a data seria 6 de junho de 44, mas eles falavam assim, o dia D, para eles nunca saberem que dia D ia ser esse. E aí, a ofensiva, né, a invasão da Normandia dá certo, claro que para libertar a França foram meses aí de batalhas, né, mas eles conseguiram o objetivo de avançar até Berlim, que foi destruída por bombardeios. Tá? Vocês encontram vídeos da época feitos pelas Forças Armadas norte-americanas, mostrando que Berlim literalmente não sobrou pedra sobre pedra, né? Isso aconteceu no dia 30 de abril de 1945. Poucos dias depois, em 8 de maio do mesmo ano, o Hitler e a sua esposa Eva Braun, sabendo que eles não iam ter chance, né, de reverter essa derrota, eles se suicidam. Tá? E aí, a ofensiva dos aliados representou o fim da guerra na frente ocidental, e na frente oriental isso aconteceu em setembro de 1945. Antes das bombas, que esse era o outro triste episódio, outro crime de guerra violentíssimo que ocorreu, além do Holocausto,
né? O Japão já tinha apresentado uma proposta de rendição para os Estados Unidos, mas claro que com condições, e os Estados Unidos não queriam ceder nenhum milímetro para o Japão. Então, tudo que os Estados Unidos fizeram foi em resposta a Pearl Harbor. Eles queriam meio que vingar, né, aquele ataque que os japoneses promoveram. Tanto que até em produtos cinematográficos do pós-guerra, nos filmes norte-americanos, eu vou citar um exemplo, que é o Bonequinha de Luxo, né? Que tem a Audrey Hepburn, que ela tem um vizinho que mora no apartamento de baixo, que é um japonês, é sempre um japonês atrapalhado, caricato, uma pessoa que é chata, porque eles criaram esse imaginário de inferiorizar o inimigo, inferiorizar o japonês, porque foi um grande inimigo dos Estados Unidos durante esse momento da guerra. E como é que os Estados Unidos forçaram a rendição do Japão? Com as 2 bombas atômicas jogadas em agosto de 1945. Uma no dia 6 de agosto em Hiroshima e a outra no dia 9 de agosto em Nagasaki. Então, depois de destruir essas 2 cidades, centenas de milhares de civis, gente, é isso mesmo, cerca de 100 mil pessoas morreram no instante em que a bomba caiu. Não sobrou nem o resto mortal da pessoa. A pessoa foi incinerada e transformada em pó em questão de segundos. Tamanho poder dessas bombas. Prof, hoje está correndo, né, em todas as redes a explosão lá no Líbano que houve, e alguns noticiários que eu estava assistindo, eles estavam falando ali que o poder de explosão que aquela bomba teve foi aproximadamente aí 20% da Little Boy, né, que foi lançada lá, e da outra bomba que foi lançada lá em Hiroshima e Nagasaki. Então, nós não temos essa noção da bomba de Hiroshima lá, porque nós visualizamos tudo isso através de fotos e tal. Nem vídeos não tem, né, mas as fotos, né, que geralmente a gente vê. Mas se você olhar essa notícia que está correndo aí pelo mundo, dá para você ver mais ou menos aí o que foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki, até mesmo porque o efeito cogumelo que nós vimos na foto foi o mesmo, né? Exatamente. A imagem das explosões do Líbano causaram esse impacto. Eu mesma, professor Carlos, a primeira vez que eu vi no noticiário, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, foram as bombas do Japão, sobre o Japão, né, de Hiroshima e Nagasaki, porque é justamente essa imagem daquele cogumelo que forma de fumaça, né, da fumaça radioativa, no caso dessas bombas que os Estados Unidos atiraram contra o Japão, é muito forte, isso fica impresso no nosso imaginário, e quando nós vemos imagens como essas do Líbano, a gente é imediatamente reportado ali, como o professor Carlos pontuou, a explosão, que não foi uma bomba, né? Sim. Parece que foi uma explosão de gases, de fertilizantes que estavam armazenados de forma incorreta, mas ela formou um efeito muito parecido, né? E a gente tem essa impressão, porque foi 20% da potência das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Existem vídeos da bomba de Hiroshima, tem documentários que mostram a visão do piloto, né, quando soltou a bomba. Então, é um evento fatídico, triste, mas é um evento histórico que nós precisamos estudar. Exatamente. E isso configura um crime contra a humanidade, em primeiro lugar, porque o Japão já tinha apresentado uma proposta de rendição que os Estados Unidos não aceitaram, não quiseram negociar por uma via diplomática. Segundo, esta bomba, a primeira bomba de Hiroshima, que é a Little Boy, ela foi atirada a partir de um avião de reconhecimento. Era um avião que era comumente utilizado como reconhecimento de área. Então, os civis do Japão já estavam acostumados a ver ali na paisagem, ver no céu, aviões norte-americanos sobrevoando daquele modelo. Então, quando aconteceu o ataque, que foi no dia 6 de agosto de 45, né, a população de Hiroshima olhou para o céu, viu aquele avião ali e falou assim, só mais um avião de reconhecimento norte-americano, vida que segue. E aí, a primeira bomba, que é a Little Boy, caiu, matando aí centenas de milhares de civis. Nós tivemos aí, infelizmente, consequências posteriores, porque a radiação ficou por muito tempo ali na cidade. As pessoas que sobreviveram ficaram com graves sequelas, sejam pelas queimaduras, seja por câncer causado pela radiação. As crianças que nasceram depois desse episódio, muitas também pelo efeito da radiação, nasceram com graves deficiências, deformidades. Então, foi uma coisa assim
absurda, uma destruição sem precedentes, e não, os Estados Unidos não foram julgados por esse crime de guerra, esse crime contra a humanidade, e vocês já devem adivinhar o porquê, né? Porque eles saíram do lado vencedor. Então, vocês vão ver agora nessa tela, pelos acordos de paz, que os Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra, que eram os aliados aí, eles já estavam desenhando o que seria o mundo após a vitória desses aliados. Isso muito antes da ofensiva e muito antes das bombas sobre o Japão. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, os acordos de paz, o primeiro deles aconteceu em Teherã, em 1943, e eles já estavam desenhando estratégias para derrotar os alemães e organizar a ocupação das forças aliadas nos territórios libertados. Então, assim, o território que a Alemanha ocupou é o grande bolo que, quando a gente ganhar, a gente vai dividir entre nós três. Então, eles já estavam loteando aí as áreas que eles iam libertar do domínio dos alemães, em 1943. Tá? A guerra estava um pouquinho longe de acabar ainda. Em 1945, também não tinha tido o fim da guerra, estava perto, mas a guerra ainda estava continuando, né, estava acontecendo. Nós tivemos a Conferência de Alta, que foi um encontro às escondidas entre esses líderes, né, União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos, onde eles repartiram zonas de influência entre leste e oeste. A Guerra Fria começou a ser desenhada aí, o mundo bipolar, capitalismo e socialismo começou a ser desenhado aí. Conferência de Potsdam, aí em agosto de 45, a frente ocidental já tinha acabado, Hitler já tinha morrido, né, já tinha acabado aí a guerra na frente ocidental, e aí houve a divisão da Alemanha em 4 regiões, uma parte para a França, outra para a Inglaterra, outra para a União Soviética e outra para os Estados Unidos. Foi como uma consequência dessa Conferência de Potsdam a construção do Muro de Berlim, já em 1961, que era para ter uma divisão física entre a área alemã socialista e a área capitalista. E outra consequência foi a criação da ONU em outubro de 45, né, que vai dar uma turbinada no que foi a Liga das Nações aí, né, com o mesmo objetivo, promover a paz, e foi a ONU, né, teve como uma dos primeiros objetivos criar o Estado de Israel para os judeus em 1947, já que os judeus foram considerados as grandes vítimas aí desse conflito. Certo, gente? Eu vou colocar um exercício para vocês, onde vocês vão ter que reconhecer, né, quais eventos da Segunda Guerra Mundial essas imagens estão representando. Em um minutinho a gente volta. Vamos lá, estudantes, vamos ver o que vocês estão colocando aqui. Está subindo bastante. Vamos parar aqui para poder a gente colher aqui as informações. Prof, como nosso tempo já está esgotando, então eu não vou comentar, mas a galera aqui, 100%, praticamente 100% da galera aqui, cada um com a sua forma de escrever, está colocando que as imagens representam aí os kamikazes e também o Holocausto. Perfeitamente. Então, a primeira imagem, né, são soldados kamikazes, inclusive alguns ali da imagem são até menores de idade, tá? E eles sacrificaram a sua vida pela técnica ali dos kamikazes para atingir os seus alvos. E a outra imagem, sim, refere-se ao Holocausto, ali aquele uniforme listradinho dos campos de concentração. Para a gente encerrar a nossa aula, eu gostaria de, mais uma vez, lembrar vocês, estudantes, que nós estamos fazendo uma pesquisa de opinião, onde vocês vão poder
poder avaliar as nossas aulas do Centro de Mídias. Dá uma olhadinha aí, tá? Nesse link, nesse QR Code, vocês têm acesso a esta pesquisa. Tira o print da tela, respondam com calma e a gente vai adorar saber o que vocês estão achando das nossas aulas aqui no Centro de Mídias, certo? Muito obrigada pela presença de vocês, por mais essa aula. Obrigada, professor Carlos. Vamos lá, então, gente, abraço professores, abraço estudantes, até a próxima aula. Até a próxima.